A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, um bom domingo, um bom dia para todos nós. Hoje, dia 6 de maio de 2023, aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alberto, auxiliar do pastor Moisés Pereira, a quem quero externar o meu agradecimento nessa manhã por esta oportunidade tão rica de poder compartilhar com os amados irmãos e amigos que nos assistem mais uma lição da Escola Dominical. Muito obrigado, pastor Moisés, pela confiança. Quero aproveitar aqui e parabenizar o senhor mais uma vez pela passagem do seu aniversário, que o bom Deus, aquele que chamou o senhor, aquele que separou o senhor para essa obra, continue abençoando, dando graça ao senhor, muita saúde, sabedoria, tanto ao senhor quanto à sua família. E queremos dizer que eu e a minha casa estamos aqui para servir a Deus e a ajudar o senhor naquilo que o senhor precisar. Amém? Bom, meus amados irmãos, nós vamos hoje falar de uma lição muito importante, a lição de número 6, a bênção de Abraão chega a todos nós por Jesus Cristo. Nós estamos aqui iniciando com um texto áureo que diz o seguinte: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 9. A verdade aplicada, nosso passado não define o nosso futuro, quando Deus intervém em nossa história. Amém? Nós temos aqui um esboço da lição, um breve esboço, que fala que o chamado de Abraão é o número 1, o número 2 de Abraão para Cristo, e o número 3, a resposta de Abraão à fé. Amém? O texto o qual nós vamos fazer uso nessa manhã bonita de domingo está registrada em Gênesis, no capítulo de número 12, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, versículos 1, 2, 3 e 4, o qual passo a ler nesse momento. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Glorificado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição nessa manhã diz o seguinte: o chamado de Abraão aparece no início da história bíblica, Gênesis capítulo 12. As antigas promessas de Deus feitas a ele atravessam a história, se cumprem em Cristo e abençoam hoje todo aquele que nele crê, conforme registrado na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 9 a 14. Amém? Como ponto de partida, nós vamos dizer que as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Começando então o tópico de número 1 da nossa lição, o chamado de Abraão. Conforme a resposta de fé de Abraão, é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. Ele ouviu a sua voz, creu e obedeceu, saindo de onde estava sem saber para onde ia. É interessante
aqui no início do tópico 1 a gente fazer um comentário sobre esse fato, porque Deus chama Abraão e diz para ele só, sai da tua terra, conforme nós lemos aqui no versículo 1 do livro de Gênesis, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, para um lugar que eu vou te falar depois. E a gente buscando e entendendo, Abraão, ele era de uma família que eles eram extremamente idólatras, eles fabricavam deuses com D minúsculo, a gente pode dizer assim, estatuetas, né? Eles fabricavam deuses, e Abrão vivia naquele meio, e eu aproveito esse gancho para falar sobre Abrão e Abraão. É interessante, nós estamos numa classe, né, de escola dominical, é um lugar apropriado para as pessoas entenderem. Aqui no próprio texto que nós lemos, nós começamos lendo no capítulo de número 15, Gênesis capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abrão, no versículo 1. Então, ainda no versículo 12, a gente conhece Abrão, capítulo 15, Abrão, capítulo 16, Abrão, mas no capítulo 17, depois que Deus faz essa chamada para Abrão, e Abrão sai realmente obedecendo a Deus, e vai para uma terra onde Deus o mostraria no futuro, Deus fala com ele. Vou ler aqui para nós, no livro de Gênesis, no capítulo 17, alguns versículos, a partir do 1, dizendo assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, multiplicarei grandissimamente, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Para a gente saber, nesse mesmo encontro de Abraão com Deus, onde Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, Deus também muda o nome de Sarai, que é o nome original da esposa de Abraão, para Sara. Sara quer dizer, Sarai e Sara têm o mesmo significado, quer dizer princesa. Aliás, Sarai quer dizer minha princesa e Sara, princesa. Ou seja, Sarai era princesa de Abrão, amém? E agora ela passa a ser a princesa não só de Abraão, mas da multidão de povos que ela geraria como esposa de Abraão, amém? Eu acho que isso é muito importante para a gente poder entender, as pessoas que não conhecem, não sabem ainda entender. Deus muda o nome de Abrão para Abraão no capítulo 17 do livro de Gênesis, porque ele passaria a ser o pai de uma grandíssima nação, pai de muitas nações. Amém? Então, dito isso, vamos dar continuidade à nossa lição nessa manhã. O tópico de 1.1 diz o seguinte: quão maravilhosa é a misericórdia, quão maravilhosa é a misericórdia e a soberania de Deus. Qual não seria o destino de Abrão se não obedecesse ao chamado de Deus? Criado e cercado pela idolatria, não podemos deduzir outro destino, senão as mesmas tradições idólatras de seus pais. Deus, porém, chama a Abrão sem lhe mostrar, sem mencionar antecedentes, como repetidamente faz depois dos patriarcas, quando diz, eu sou Deus de Abraão,
Isaque, a Jacó. Abrão, que por toda a sua vida só conheceu falsos deuses, ouviu o chamado específico do único e verdadeiro Deus e, sem titubear, aceita obedientemente o chamado. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 4, como a gente leu lá no início da lição. Em Josué, no capítulo 24, versículo 3, Deus diz: Eu, porém, tomei a Abraão e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Glória seja dada a Deus, que nos livra dos nossos deuses e nos conduz a Ele. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Deus chama, a Abrão, como eu disse anteriormente, Abrão criado numa família idólatra, fabricante, que produziam deuses com D minúsculo, deuses pagãos. Então ele ouve o chamado de Deus. Certamente Deus vê algo em Abraão que ele era diferente da sua família. Tinha algo de diferente na vida de Abraão. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu, talvez tenha acontecido com você, talvez vai acontecer ainda com alguns de vocês que estão nos assistindo nessa manhã, porque Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo anterior até que você tenha um encontro real com Ele, e hoje nós temos esse encontro através de Cristo Jesus. Quando nós o aceitamos, era assim comigo, e foi assim comigo, foi assim com Abraão e com tantas outras pessoas. Abraão foi tirado do meio daquela idolatria, Deus o libertou. Interessante é que quando Deus fala com Isaque, mais para frente, ou quando Deus fala com Israel, com Jacó, quando Deus fala com os filhos de Israel, ele dizia assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele se apresenta com antecedentes. Mas para Abraão, aqui o texto da lição nos diz que Deus se apresenta, chama Abraão sem lhe dar antecedentes, sem dizer: eu sou o Deus de fulano, eu sou o Deus que fez isso, que fez aquilo. Deus simplesmente chega para Abraão e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ele aceita esse chamado. Interessante é que Abraão, até então, ele não tinha, irmãos, experiência com Deus, ele não conhecia esse Deus. O que ele conhecia eram os deuses pagãos que as suas famílias produziam. Ele não tinha esse contato com o Deus vivo, com o Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, mas ele creu, ele ouviu, sem pensar duas vezes. Aqui o comentarista do texto diz: sem titubear, e aceita obedientemente o chamado de Deus. E é interessante que Deus diz: eu, porém, tomei a Abraão e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Deus o arrebatou da idolatria. Deus o tirou daquele mundo de pecado e colocou na sua presença. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque isso aconteceu comigo. Aconteceu com a minha vida. Deus me chamou, eu era católico, apostólico, romano, praticante, e o Senhor me tirou de lá, me arrebatou daquele mundo e me colocou na presença dele, conhecendo a sua palavra. Louvado seja Deus. Abraão foi tirado da idolatria, tornando-se Abraão o pai de uma grande e incontável nação, que é o povo de Israel. E através da bênção de Abraão, nós somos abençoados hoje, e vamos ver isso daqui a pouco. No tópico 1.2, escolhido para ser abençoado. É muito importante notar que Deus diz a Abraão que caso ele vivesse em justiça, Deus o abençoaria. Deus o escolhe e promete abençoá-lo.
conforme está relatado em Gênesis, no capítulo 12, os versículos 2 e 3, que nós lemos lá no início da lição. As razões tanto para o chamado como para as bênçãos de Deus na vida de Abraão tinham a ver com Deus mais do que com Abraão. Isso significa que Abraão não significa que Abraão não precisaria viver uma vida de obediência, conforme Gênesis 12, 4. Mas foi a fé na bênção prometida que gerou a obediência, e não o contrário. O poder para viver uma vida que agrada a Deus vem de sabermos e crermos que em Abraão e em Cristo, seu descendente central, sim, porque Cristo é descendente de Abraão, e por isso somos abençoados hoje, Deus nos abençoou ricamente em Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 8 e Romanos capítulo 4, versículo 16. Eu quero comentar isso aqui, irmão, porque é interessante. Deus não, a bênção sobre a vida de Abraão não foi porque Abraão era uma boa pessoa. Se a gente for olhar, Abraão foi criado num ambiente de idolatria. Abraão era uma pessoa idólatra e Deus aborrece. Uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é a idolatria. Não dá para passar sem falar sobre isso aqui. A Bíblia relata, a Bíblia fala para nós em vários momentos sobre isso, que Deus não tem prazer, Deus não se agrada, aborrece, entristece. O coração de Deus se entristece demais quando o homem comete o pecado da idolatria. Então, Abraão não tinha, na verdade, nada em si para dizer, não, eu vou pôr Abraão por isso, vou escolher Abraão por isso, chamar Abraão por isso, não. Então, aqui no texto nos diz assim, olha, que não podemos, Abraão, isso não significa que Abraão não precisaria viver uma vida de obediência. As razões, tanto para o chamado como para a bênção de Deus na vida de Abraão, tinham a ver com Deus, mais do que com Abraão, porque se você fosse olhar para Abraão, Abraão não apresentava as qualidades e as características que o fizessem ter merecimento. É importante entender isso. Deus escolheu Abraão e somente na posteridade nós vamos entender o porquê. Mas as bênçãos advindas dessa escolha da obediência de Abraão a Deus, elas têm mais a ver com a graça, com a misericórdia, com a fidelidade de Deus do que com o próprio Abraão. Amém? E é importante também a gente entender, porque depois que Abraão é chamado e aceita o chamado de Deus, ele precisa de cumprir a obediência para que ele seja abençoado. Com toda a graça e com toda a misericórdia de Deus, a chamada de Deus para a vida de Abraão, não quer dizer que ele podia levar uma vida de qualquer maneira. E é importante a gente entender isso hoje, porque Deus me chama, Deus chama você, e às vezes a gente acha, né, algumas correntes, igrejas, né, maneiras de crer, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não acredite nisso. A Bíblia está repleta de ensinos para nós que nós precisamos permanecer obedientes e firmes até o final. Nós não podemos, em momento nenhum, vacilar a nossa fé, nós não podemos, em momento nenhum, vacilar na nossa maneira de viver, no nosso jeito de ser. Precisamos permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Amém? É importante a gente entender isso, que Abraão, simplesmente por ter sido escolhido e chamado por Deus, ele pode viver uma vida de qualquer maneira. Não, não pode. No tópico 1.3, nos diz assim, chamado para um propósito. O chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Deus abençoaria todas as famílias da terra através dele. Mas todo chamado de Deus para nós é assim. Nunca tem a ver apenas com a gente.
sempre tem propósito maiores do que a gente, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Devemos sempre nos lembrar disso quando nos sentirmos desanimados diante dos desafios do nosso chamado. Deixar suas raízes e convívio familiar é um desafio gigantesco para qualquer um. Mas quando entendemos que o chamado de Deus é para algo maior do que a gente, nossa vida se enche de propósito e significância. É interessante entendermos isso, irmão, porque o chamado de Deus, tanto para a vida de Abraão, quanto para a minha vida, quanto para a sua vida, quanto para a vida de todo aquele que ele chama, que ele escolhe, é maior do que nós. Nós fazemos parte, nós somos uma peça, uma parte de um plano maior. Através da minha vida, Deus vai abençoar outras vidas, Deus tem um propósito, Deus vai usar a minha vida para abençoar outras vidas, assim como foi Abraão. Abraão abençoou toda a terra, porque através da descendência de Abraão veio Jesus Cristo, nasceu Jesus Cristo, na tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele é a salvação para esse mundo, é a esperança, é a salvação para todo aquele que nele crê. Nós, quando somos chamados e escolhidos por Deus, Deus tem um propósito na nossa vida, sermos pastores, sermos missionários, evangelistas, sermos homens e mulheres de oração, abençoarmos vidas que estão ao nosso lado através da mensagem da palavra de Deus, seja através de uma palavra de conselho, através de uma ação, porque não adianta nada uma palavra se ela não tiver atitude também. Não adianta você pregar para uma pessoa que está com fome, que Jesus a ama, se você não saciar a fome daquela pessoa. Louvado seja Deus. Deus tem um propósito em cada chamado, e foi assim na vida de Abraão. No final desse tópico aqui a gente tem a célebre frase, ensinei que o chamado de Deus em nossa vida não depende do nosso passado, com certeza, do nosso passado irrepreensível. Deus, por sua graça, pode chamar os piores pecadores, muda o seu rumo e os abençoa e os enche as suas vidas de propósito. Amém? Vamos para o tópico de número 2, nesta manhã, que diz: de Abraão para Cristo. O chamado de Abraão apontava para Cristo. Paulo explica isto, o apóstolo Paulo explica isso na epístola aos Gálatas e aos Romanos, de forma clara e ampla, o que nós passaremos a estudar agora. 2.1 diz o seguinte: as bênçãos em Cristo. A última parte das promessas de Gênesis, no capítulo 12, o versículo de número 3, diz que através do descendente de Abraão, que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Paulo nos dá a interpretação precisa dessa promessa em Gálatas, no capítulo de número 3 e o verso de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo, posteridade de Abraão. Toda a trajetória, então, que Deus conduzirá, não só a Abraão, mas também seus descendentes, ao longo da história bíblica, culminará em Cristo. Amém? Isso aqui é simples de entender, que nós vemos que toda a trajetória, então, que Deus conduzirá, não só Abraão, mas para todas as famílias, né? Mas também os seus descendentes ao longo da história bíblica. A Bíblia, irmão, foi escrita por causa de Cristo. Ela aponta para Cristo. Toda a Bíblia, desde o início, ela aponta para a vinda de Cristo, para a vinda do Salvador, do Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
No subsídio do professor, nos diz aqui algo de interessante, no comentário bíblico Champlin, Gálatas diz assim, em Gálatas 3,9 diz, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. A via da bênção de Deus que liga os crentes de todas as eras é a fé. Paulo via uma e apenas uma conexão espiritual necessária com Abraão, a fim de que possamos compartilhar as suas bênçãos espirituais que transcendem a todas as considerações sacramentais, legalistas e cerimoniais. A fé. A fé de Abraão fora posta em Deus, não diretamente em Cristo, porque Jesus ainda não havia nascido na época de Abraão. Embora fique subentendido que a sua fé também envolvia o Redentor prometido. Foi por isso que Jesus explicou: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, e verso de número 56. Louvado seja Deus. Cristo para as nações, tópico 2.2. Precisamos também perceber algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam, que as bênçãos de Deus que nascem no patriarca e culminam em Cristo não estavam restritas apenas a Israel. Na promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, escrita no livro de Gênesis, capítulo 12, e o versículo de número 3, deixou isso claro ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas Israel, em razão do seu orgulho racial, sempre viu os gentios como excluídos da graça de Deus. Foi exatamente por isso que Israel fracassou em sua missão no mundo. O livro de Jonas foi escrito para demonstrar esse fracasso missional de Israel. Louvado seja Deus. É interessante a gente entender, porque às vezes fica na nossa cabeça, na nossa mente, que nós não temos parte nessa herança de Abraão. Está escrito que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está no infinitivo, irmão. Isso não limita a um determinado grupo, isso não limita a determinadas pessoas, não limita a família, a descendência de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todas essas famílias são benditas através de Cristo Jesus. É importante você entender isso. Amém? Todas as famílias que aceitarem a Jesus, todas as famílias que se entregarem a Jesus, são benditas, serão benditas. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. No tópico 2.3, nos diz o seguinte: uma mesa abundante. O Novo Testamento nos fala da história da mulher cananeia, que implora a Cristo que venha acudir sua filha, que está sofrendo com uma possessão demoníaca. Como Cristo não a atende e ela não para de clamar, os discípulos sugerem a Cristo que resolva logo o problema dela para serem deixados em paz. Cristo responde para a mulher cananeia: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos capítulo 7, versículo 27. Os filhos, neste caso, era Israel. E Cristo não diz apenas eles, ele diz primeiro eles. A mulher humildemente entende, mas responde que as bênçãos de Deus sobre Israel em Cristo são tão fartas que abençoariam também os gentios. Cristo se alegrou com este discernimento e a abençoou. Bom, é interessante a gente entender
fazendo a leitura da palavra e ao longo dos anos eu entendi que quando Deus escolhe quando Deus escolhe Abrão, até aquele momento, Deus tinha contato com algumas pessoas na terra. Vejamos lá o caso de Balaão. A gente vê algumas pessoas no Antigo Testamento, até é um espaço pequeno, literariamente falando, né, até o capítulo 12, quando Deus chama Abraão, mas foi Deus que criou o ser humano, as pessoas que existiam, foi Deus que criou. Aquela era a criação de Deus. Mas Deus tenta, que dá um reset, né? Quando acontece ali a destruição do gênero humano, na ocasião em que Deus manda a mensagem para Noé, e vem o dilúvio, Noé constrói a arca, vem o dilúvio, e começa tudo de novo com a família de Noé, mas mesmo assim não teve jeito. Aí Deus decide então eleger uma linhagem, uma descendência, um povo especial, um povo separado. E esse povo começa com a chamada e a escolha de Abrão. Amém? Então, na verdade, todos nós somos criação de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Somos feitos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus, conforme está escrito no capítulo 1 do livro de João. Quer ver? Vamos dar uma conferida nisso aqui. É interessante a gente entender isso. No Evangelho segundo João, no capítulo de número 1, nós passamos a ser chamados filhos de Deus por adoção. Louvado seja Deus. João, capítulo 1, nos diz assim, veio para, no versículo 11, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Povo de Israel, descendência de Abraão. Mas a todos quantos o receberam, todos, aqui não limita, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. Amém? Então é importante a gente entender isso. Deus, ele tem o projeto de resgatar a humanidade, porque a humanidade é criação de Deus. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. E essa mulher cananeia, ela não era do povo de Israel. Amém? Ela não era descendente, ela era de Canaã, cananeia, ela era de Canaã, e ela ouviu falar que Jesus operava milagres, que ele curava, que ele podia libertar de possessões malignas, qual é o caso da filha dela aqui mencionada. As outras pessoas, os outros discípulos não tinham conseguido fazer nada, mas ela foi procurar quem podia, que era Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E quando ela se achega a Jesus, a sua fé é provada. Porque Jesus disse para ela que eu não vim senão primeiro para a casa de Israel. Se você ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, 27, o relato lá está melhor colocado e você vai entender melhor o relato bíblico. Então ela recebe aquela palavra, mas a necessidade dela era tão grande e ela entendeu que não tinha problema, eu vou ficar aqui, eu vou ficar na fila, eu vou ficar aqui esperando. E no texto bíblico ela diz o seguinte: meu Senhor, não tem problema, porque Jesus diz para ela assim: olha, primeiro não convém que eu dê o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela recebe essa palavra e não se abate, ela persevera na sua busca, porque ela estava diante da solução dos seus problemas, porque Jesus é a solução dos nossos problemas definitivamente. E ela se coloca ali e diz assim: meu Senhor, mas até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores,
se alimenta os cachorrinhos. Então ela estava ali esperando. Se Jesus decidisse dar uma bênção para ela, por menor que fosse, essa bênção seria suficiente. E ela foi abençoada por isso. Louvado seja Deus. E aqui eu ensinei que a história de Abraão só encontra pleno significado em Cristo Jesus. Nosso estudo a respeito dele nos serve para crer em Cristo e recebê-lo junto com as suas bênçãos. Amém? E para finalizar a nossa lição nessa manhã, o tópico de número 3, a resposta de Abraão à fé. Deus aparece a Abraão mais uma vez para lhe encorajar, reafirmar a sua promessa de fazer dele uma grande nação, do qual viria o Cristo que abençoaria todos os povos. 3.1 diz o seguinte: o que justificou Abraão é o que nos justifica hoje. Vamos ver o que é? A preocupação de Abraão é que sua idade avançasse. E até o momento Deus não lhe havia dado um filho. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 3. Como sua esposa Sara era estéril, Abraão deduz que a única forma dele ter um herdeiro seria por meio de um servo. Deus afirma que não. De forma milagrosa, as limitações do ventre estéril de Sara e a velhice de Abraão seriam vencidas. Abraão creu em Deus e Deus o justificou por esta confiança. A primeira resposta nossa que Deus espera das promessas é a fé. A fé que move a obediência e relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso aqui é bacana, irmão. Abraão, ele via que o tempo ia passando, Deus falou com ele tinha 75 anos, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele já não era uma criança, já era um homem maduro, como podemos ver. Deus fala com ele, ele pega a sua casa, a sua família e sai. E o tempo passa, porque Deus volta a falar com ele quando ele tinha 99, quase 100 anos, que Deus vai falar para ele que Sara, sua esposa, ia conceber, ia ter um filho, né? Finalmente, quando ali acontece o encontro de Deus com Abraão, e Deus disse para ele: olha, Abraão, daqui um ano eu volto, e quando eu voltar, sua esposa Sara terá uma criança no colo. Ele já era de 100 anos, a sua esposa, avançada em idade, já não tinha mais condição física para gerar, já havia cessado o costume das mulheres, conforme está escrito na palavra de Deus. Então, irmão, a resposta, vamos dizer assim, o que justificou a Abraão diante de Deus foi a fé, foi crer naquilo que Deus podia realizar, porque durante muitos anos ele pensa que a sua posteridade seria garantida através de um servo, no caso Eliezer, o servo Eliezer de Abraão. Ele o tinha como filho, considerava demais, e ele achava que era através daquele servo que a sua posteridade ia ser garantida. Mas não, Deus, quando promete algo, ele promete, nós conhecemos casos hoje na igreja de pessoas que às vezes adotaram filhos por achar que não teriam condição de tê-los, e mais tarde Deus concedeu a graça, e esses casais tiveram filhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir o que ele promete. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele fala que vai fazer. Amém? A primeira resposta nossa que Deus espera das promessas dele é a fé. Nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Abraão é o nosso pai na fé.
porque ele teve fé. Deus pediu a ele o seu filho, esse filho que nós estamos falando aqui, que ele esperou tanto tempo. Deus pediu que ele sacrificasse esse filho em holocausto ao Senhor. E Abraão não negou esse sacrifício. Deus impediu que ele fizesse isso no momento final, porque ele chegou a levantar um cutelo para poder degolar o filho. Mas Deus disse para ele: basta, Abraão, porque foi imputado para ele aquela atitude. Ele foi fiel a Deus em tudo. Louvado seja Deus. A mulher 3.2, uma mulher de fé ao lado. Costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecendo de fazer a mesma coisa com Sara, sua mulher. Nós conhecemos muitos relatos bíblicos onde as mulheres foram a causa da queda do marido por não partilhar da mesma fé. Mas aqui temos um exemplo de unidade de fé em um casal, escolhido por Deus para viver e fazer as coisas grandiosas. Afinal de contas, as bênçãos e promessas de Deus a Abraão também foram destinadas a Sara. Seu marido velho e ela com o ventre estéril apresentavam a promessa algo impossível. Amém? Porém, Hebreus capítulo 11, o versículo 11 diz que Sara teve por fiel que lhe tinha prometido, até que gerou Isaque, também foi dela. Como é importante para o homem de Deus ter ao seu lado uma mulher de fé. Tanto Abraão como Sara tiveram fé e esperaram no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é fiel para cumprir com as suas promessas. No tópico 3.3 diz o seguinte: temos o hábito de chamar Abraão de pai da fé. Isso não significa que devemos apenas nos espelhar em Abraão e tê-lo como modelo. Significa que a escolha e o chamado de Deus a Abraão são a demonstração de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa de fé. É uma promessa geral e continuada. Atos 3:25 e Gálatas 3:8 indicam que todas as famílias da terra são abençoadas na disponibilidade da salvação por Jesus Cristo. E Gálatas 6:16 se refere à igreja como o Israel de Deus, por cujo intermédio, por consequência, essa bênção é expandida. Expandida e está em expansão enquanto Jesus não voltar para arrebatar a igreja. Todas as pessoas que ouvirem o Evangelho, ouvirem a palavra do Senhor e o aceitarem como seu Salvador, têm o direito à vida eterna. Mas precisa aceitar a Jesus Cristo, descendente de Abraão. Louvado seja Deus. Eu ensinei que a forma como Abraão é aceito por Deus é a base da doutrina do Novo Testamento, que é a justificação pela fé somente. E aquilo no qual devemos crer para ser justificados é no Cristo, para quem Abraão apontava. A conclusão, irmãos, está escrita assim: a fé genuína nasce em nosso coração a partir do anúncio do Evangelho como dádiva de Deus. Mas esta fé, ainda que verdadeira, passa por provas de fogo enquanto estamos peregrinando neste mundo. Isso veremos na próxima lição. Irmão, glória a Jesus. Chegando aqui ao final da nossa lição, a fé genuína, a fé verdadeira, ela nasce dentro de nós, no nosso coração, quando ouvimos a pregação da palavra de Deus. E é tão bacana quando nós damos lugar à fé, quando nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele pode realizar em nossa vida, em nossa família. Abraão definitivamente é um excelente exemplo, foi um homem íntegro, um homem de fé, um homem que ouviu a Deus, temeu a Deus,
um exemplo definitivamente a ser seguido. Eu vejo, irmão, Abraão, para mim é um modelo, porque para pensar nas atitudes que Abraão tomou, nas atitudes que ele teve. Deus chama Abraão e diz para ele: ó, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele vai pegar a sua casa, a sua família e vai sair caminhando, sem rumo, e vai caminhando. Talvez muitas pessoas o tenham tido por louco. Como é que você vai fazer isso, Abraão? Sai daqui, você vai para onde? Quem falou com você? Por que você vai fazer isso? As coisas de Deus são assim mesmo. Elas confundem as pessoas que não têm fé, que não entendem, e abençoa aqueles que acreditam, aqueles que têm fé, aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, no Deus que providencia a nossa caminhada, que nos dá o rumo, que nos dá a direção. A bênção de Deus, ela está sobre a nossa vida, e nós só temos que permanecer fiéis, permanecermos na presença dEle até o dia da vinda de Cristo Jesus. Eu te aconselho nessa manhã, você, meu amigo, que não ainda aceitou a Jesus como Salvador, eu te aconselho, aceite a Jesus como seu Salvador. Através dele, vamos ser participantes da bênção de Abraão para toda a humanidade, que tem até hoje alcançado vidas e vai continuar até a volta de Jesus. Bem, irmãos, concluindo então a nossa lição de hoje, eu fico por aqui. Agradeço a Deus pela sua vida, que o Senhor possa alcançar a sua mente, o seu coração. Pastor Moisés, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e que Deus dê a cada um de nós um domingo abençoado na presença dEle.